Oi, como que você tá hoje? Hoje eu quero conversar com você e dar os conselhos que eu daria se eu fosse sua amiga bem próxima e soubesse que você sente que tá perdida, perdido, atrasada, atrasado na sua vida. Você sente que não tem o que fazer para sair dessa situação que você pode se encontrar. Hoje faz um ano que eu pedi demissão do emprego que eu achei que fosse ser o emprego da minha vida. E a minha vida mudou completamente. Virou de cabeça para baixo umas 7 vezes, talvez. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque é por isso que eu tô aqui hoje, fazendo o que eu amo e me conectando com pessoas de tantos lugares e pessoas tão boas e tão legais quanto você. Então, se você não me conhece, meu nome é Andressa, prazer, e eu faço ASMR. Eu comecei o meu canal há uns 10 anos, quando eu tava na faculdade de engenharia. Eu pausei ele quando eu estava quase me formando, porque eu pensei que por ter pessoas descobrindo meu canal e fazendo piadinha e tudo mais, não seria bom profissionalmente eu manter o ASMR, que é algo bem vulnerável, tanto para quem assiste quanto para quem faz. Então eu pausei o meu canal e no ano passado, quando eu entrei em um burnout, foi o ponto mais baixo da minha vida, de todos os meus 28 anos, eu retornei com o canal como uma maneira de arranjar propósito. E se você, por acaso, sente que a minha história pode ter um pouco a ver com a sua, fica aqui nesse vídeo que hoje eu quero te acalmar e te aconselhar, como eu falei, tá bom? Pra começar, eu quero que você tente respirar bem fundo comigo, tá bom? 3 vezes só. Eu entendo que se você tem sentido nervosismo, ansiedade, isso pode ser difícil, mas a gente vai tentar fazer juntas, tá bom? Então, inspira. Expira. De novo, inspira. Expira. Última vez. Inspira. Expira. Ok. Então, se você não se importa, eu vou terminar de me arrumar aqui enquanto a gente conversa um pouquinho, tá bom? Você pode, talvez, sentir um relaxamento com esses sons. Espero que sim. Porque, além de te contar um pouquinho da minha história e te dar conselhos, eu espero que você consiga ficar com um pouquinho mais de calma nesse coração. Bom, eu tava no Instagram essa semana e eu vi o vídeo de uma menina, um Reels, assim, que me chamou a atenção foi a frase que ela usou na capa do Reels. Era algo tipo: a sua vida não é a única que existe. A sua vida não é o único tipo de vida que existe. Algo assim. Eu vou achar depois e colocar na capa desse vídeo também. E aí eu fiquei instigada, assim. Nossa, o que ela tá falando? E o vídeo dela era basicamente falando sobre como nós tendemos a pensar que o único modo de viver a vida é o modo que a gente vive. Ela tava falando um pouco de São Paulo, de como as pessoas em São Paulo sentem que a única saída é você tá inserido no mercado de trabalho e pagando aluguel para um apartamento desse tamanhinho e tendo as medidas de sucesso que as pessoas de lá, que ela tava se referindo, têm. Isso me levou a uma reflexão um pouquinho diferente.
similar, mas diferente. Quando eu comecei a me sentir muito angustiada, muito mal com o meu trabalho, isso já era uma bomba relógio pra mim, na verdade, porque eu fiz a minha faculdade de engenharia elétrica sem querer, sem realmente me interessar pela faculdade. Eu me interessava muito pelas promessas, pelas prospecções que vinham de fazer um curso relativamente renomado, que tem um status assim, até uma visão meio machista que me foi passada e que eu absorvi também, de ser a mulher engenheira. Tipo, ela não é como as outras garotas, ela é engenheira. Eu sou como as outras garotas, eu não queria ser engenheira. Mas o modo de vida que me foi ensinado e que eu não questionei porque era o que eu conhecia, era esse: você fazer faculdade com algo que remotamente te interesse ou que você tenha aptidão, pra aí você colher os frutos. Só que ninguém me contou que pra colher os frutos, que eu também nem tinha parado pra pensar se eram os frutos que eu queria, tipo um apartamento, um carro, viagem pra Disney todo ano, que eu achava que era o que eu queria. Ninguém falou como seria o plantio e o cultivo até a colheita. Era muito claro pra mim que eu trabalharia em uma grande empresa, em alguma das 1000 áreas da engenharia, e que eu teria os meus bônus no final do ano, os meus 30 dias de férias, que eu adquiriria bens, que eu comeria em bons restaurantes, que eu iria pra Disney. Essas coisas. Com o passar da faculdade, isso nem demorou, tá? No primeiro semestre, eu lembro que eu já comecei a cogitar fazer outro curso. Mas que curso? Eu sabia que eu queria fazer psicologia desde muito tempo, mas eu ouvia muito que psicólogo não ganhava dinheiro, e aí eu estaria abrindo mão de uma profissão que vai me dar um estilo de vida valioso, e uma que não, que aparentemente eu só sofreria. Então eu pensei em direito, pensei em várias coisas, mas como eu não conhecia nenhum exemplar dessas vidas, eu não tive coragem pra mudar. Eu conheci engenheiros bem sucedidos. Eu não conhecia uma psicóloga bem sucedida, eu não conhecia uma advogada, talvez, mas eu sabia que no fundo do meu coraçãozinho que eu queria fazer algo ligado às pessoas. Tanto que as áreas de engenharia que eu atuei, que eu estagiei, eu só fui feliz quando eu tinha muito contato com as pessoas. Quando eu gerenciava muitas etapas de diversos departamentos e diversas pessoas. E eu tive 7 anos pra mudar de ideia, mas eu não tive a coragem. Isso acabou resultando em uma formatura em que eu não fiquei feliz, eu só fiquei aliviada. Vários meses de pesadelos em que eu pensava que talvez eu não tivesse me formado, que tivesse sido um erro e que eu ia ter que voltar a estudar o que eu detestava. Eu também precisei começar a fazer terapia durante a faculdade, porque eu ficava muito ansiosa, muito nervosa. Isso também impactou diretamente na minha autoestima, como eu me sentia uma pessoa inteligente até a faculdade. Na faculdade eu comecei a questionar isso, e quando você passa por algo assim por 7 anos, você acaba acreditando que você não é inteligente, que você nunca foi, que você não consegue ser inteligente. Então foi um baque gigantesco na minha autoestima, que também resultou em eu não ter essa coragem de mudar. Porque, putz, se eu tô fazendo algo que todo mundo disse que eu seria boa e eu não tô indo bem, imagina algo que só eu penso que eu seria boa. E eu me arrependo disso. Tudo bem, você se arrepender também.
de caminhos que você tomou ou não tomou. Voltando. Isso resultou em uma formatura que eu só me senti aliviada, não me senti feliz. Nem tem fotos da formatura, eu só queria que passasse logo. Eu fui para um emprego que era bem remunerado, que eu pensei que eu seria feliz, e foi o meu fim. Eu comecei a me sentir sem propósito nenhum. Eu lembro de falar com os meus amigos próximos que eu não sabia o que estava acontecendo, que eu sentia que a minha vida estava literalmente assim, escorrendo pelos meus dedos e nada tinha valor. Eu não conseguia, eu só conseguia ver despesa, não valor. E eu nem tô falando de dinheiro, tá? Eu tô falando do meu tempo e da minha vida. Bom, entrei em um processo de burnout, me voltei ao ASMR, e isso ocorreu porque uma pessoa muito próxima a mim perguntou por que eu não voltava a fazer os vídeos. Porque eu já tinha comentado que me fazia muito bem, foi o que me carregou durante a faculdade. E eu lembro que durante a faculdade, por exemplo, eu me arrumava porque eu tinha que gravar vídeo. E aí eu gravava no estacionamento da faculdade. Não porque eu tinha que ir pra faculdade que eu me arrumava, mas sim porque eu ia ver vocês. Muitos de vocês que estão comigo desde lá de trás. Bom, voltei pro ASMR, isso acabou se tornando o meu trabalho. E eu gostaria de dividir que eu me senti... Tô limpando aqui. Eu me senti muito, muito, muito insegura. Eu duvidei muito de mim. Eu tive muito medo. Mas eu tomei as ações que eu podia, com as ferramentas que eu tinha no momento, lá 1 ano atrás. Então, se você tá num momento que pode ser relacionado ao trabalho ou não, mas um momento que gera toda essa confusão, que pode te gerar arrependimentos, que você sente insegurança. Eu, por exemplo, me sentia e ainda me sinto atrasada em relação a tempo mesmo. De nossa, eu gastei 7 anos da minha vida pra fazer algo que eu detesto e que levou ao ponto mais baixo da minha vida. Por que eu fiz isso? Mas eu fiz o que eu podia. E às vezes você pode estar fazendo o que você pode agora. A gente tem uma tendência de olhar pra trás e pensar, ai, eu podia ter feito diferente. Mas será que você podia mesmo? É mais importante você enxergar a situação que você se encontra agora e ser honesto, honesta consigo mesmo. Eu tô incomodada com isso e eu não me vejo vivendo assim em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. É insuportável. Então, você já deu o primeiro passo, que é ter essa honestidade. É admitir que você saiu do caminho para sua felicidade. Não significa que o caminho para sua felicidade vai ser a vida que você já conhece. Não significa que o caminho para minha felicidade é procurar um novo emprego que me possibilite comprar um carro, um apartamento, ir pra Disney todo ano e ir em bons restaurantes toda vez que eu quiser. Eu já percebi que não é isso que eu quero. Mas quando a gente ainda tá nesse ponto em que tudo que nós enxergamos é o que nós já tivemos contato, é muito difícil e é um saco. Eu sinto muito que você esteja nesse lugar. Pode ser por causa de um relacionamento, de um emprego, de estudos, de uma incerteza em relação à sua moradia, talvez. Eu sinto muito, de verdade. Mas, se você tá nesse vídeo, você já admitiu pra si mesmo, ou pra si mesma, pelo menos, como você tá se sentindo. E meu conselho agora é chato, mas necessário. Faça um planejamento e se apegue a ele. Pense o que você precisa fazer para se remover dessa situação. Não de uma maneira ideal. É importante você pensar
quantos passos para trás você vai ter que dar para dar esse um passinho para frente em relação à sua felicidade, tá bom? Muito provavelmente vai ser necessário você dar alguns passos para trás nessa sua concepção do que é a vida, mas são nesses passinhos que, se você mantiver a sua cabeça um pouquinho aberta, e eu sei que é difícil, você vai conseguir perceber o tanto de maneiras de viver uma vida feliz existem. Uma das pessoas mais próximas a mim hoje, eu conheci há 2 anos atrás, e essa pessoa tem uma rotina, um estilo de vida que eu sempre pensei que fosse sinônimo de uma vida difícil. Porque como assim você tem 20 e tantos anos e tá feliz não tendo um carro? Sempre me foi ensinado que uma das primeiras compras que devem ser feitas é um carro. Como assim você tem condições de ter um carro, mas você anda de ônibus? Tô falando de um lugar muito privilegiado aqui, tá? Pra dar um exemplo. Uma pessoa que escolhe não ter um carro. Eu tive contato com isso e eu fiquei... Como assim você escolheu? Tem essa opção de escolher? Como é que faz? Porém, essa pessoa estava comprando e está comprando o seu próprio apartamento. Então é uma decisão inteligentíssima. Não tenho gasto com carro para comprar um apartamento que essa pessoa gostou muito e é um apartamento ótimo. E eu fiquei perdida, assim. Além de tudo, os horários. Como assim você trabalha das 9 até as 3? Mas aí às vezes você trabalha de noite também e todo sábado. Nossa, sua vida deve ser muito sofrida. Não era. Era bem menos do que a minha, que trabalhava das 7h30 às 5h30. Muito menos, muito menos. Então isso foi me abrindo um pouco os olhos também. Se você tem a oportunidade de estar em algum lugar para interagir com pessoas diferentes, por exemplo, academia. Eu fiz CrossFit por alguns anos e conheci muitas pessoas que trabalhavam com muitas coisas que eu jamais tinha pensado. E elas eram bem-sucedidas. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de felicidade. Ninguém veio com a conta bancária na minha frente, mas eu conseguia ver que as pessoas eram felizes e contentes mesmo com a vida que elas levavam. Então, tente se expor a outros tipos de levar a vida, outras maneiras de viver, outras maneiras de trabalhar, de se relacionar, de estudar, de se entender, de ter uma rotina, ter o dia a dia. Quando você conseguir tomar uma decisão, sentir o alívio e tiver a sua cabeça mais livre, muito provavelmente aí sim você vai conseguir pensar em o próximo passo. É muito difícil a gente estar em um lugar de baixa, de tristeza, de confusão, ansiedade, insegurança e pensar em uma saída. Eu tive essa pessoa maravilhosa que me sugeriu voltar pra cá e acabou sendo a melhor saída do mundo. Hoje eu faço o que eu amo. Mas é muito normal você não conseguir pensar em nada. É muito normal, algo que eu escutava muito. Ué, se tá ruim, abre seu próprio negócio. Eu falava, mas negócio do quê? Eu vou abrir um quiosque de capinha no shopping? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento. O que eu vou fazer? Então é normal você querer se remover da situação, mas não ter uma ideia do que fazer. A ideia vai vir se você continuar batendo na porta dela. Olhe para vidas diferentes da sua. E um conselho que pra mim é muito valioso, pode ser que se aplique pra você ou não, mas na questão de ocupação, de trabalho mesmo, tente lembrar da criança que você era, do que você gostava de fazer, do que as pessoas te elogiavam por fazer na época de infância, de escola. No meu exemplo, como eu sou filha única, eu passava as minhas manhãs, as minhas tardes, quando eu tava sozinha, na infância e pré-adolescência, agindo como se eu estivesse gravando o meu próprio programa.
eu fazia café da manhã como se eu estivesse no Bom Dia e Companhia, falando com as pessoas e fazendo as coisas. Eu sempre amei brincar de fingir, assim, de fazer uma pecinha de teatrinho, de dança, de fingir que eu era personagem dos filmes que eu gostava, dos desenhos. E eu sempre fui muito elogiada pela minha comunicação, tanto escrita quanto falada. Isso tudo tem muito a ver com a ASMR, com o que eu faço aqui. E hoje eu vejo, mas é muito difícil, eu não vou mentir, você conseguir pegar esses pedacinhos e colocar em uma atividade. Talvez você tropece, talvez você fique com mais confusão ainda, mas quando sua cabeça estiver livre, você vai conseguir enxergar, eu tenho certeza. E isso, de novo, não se aplica só ao trabalho, mas no modo geral de viver a vida. Então eu espero que eu contando essa história, que eu nunca tinha contado tão detalhadamente, te ajude a enxergar que há outras formas de vida, além da sua, além da que você conhece. Claro, se você quer ter mais contato comigo, entra no meu clube do outro lado, que é onde eu posto SMRs exclusivos, mas mais do que isso, a gente conversa quase todo dia pelo Telegram e a gente pode trocar umas ideias bem legais. Tá bom? Obrigada por estar aqui comigo por quase um ano de volta, eu acho, porque eu postei meu vídeo de retorno logo que eu pedi demissão. E por ser tão aberta, legal, compreensiva, por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Se você tá em um momento difícil, ele vai passar. E espero que seja pra sua vida ficar ainda melhor e bem diferente do que ela é hoje. Um beijo.